Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo. Este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, CEMIG e Uzi Minas, com o apoio da Rede Mater Dei de Saúde, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. A jornalista e apresentadora Josane Faleiro é uma mulher branca de cabelos loiros e longos. Josane veste uma blusa em tom cinza e está sentada em frente a uma parede bege ao lado de uma planta. E esse programa, depois que a gente terminar, ele também fica disponível aqui. E eu te convido a se inscrever aqui no canal. No canto inferior direito está a janela de Libras com a intérprete Raíssa Medeiros. O programa entrar no ar. A gente já bateu os 100 mil inscritos, isso é um marco para um programa de literatura. Hoje a gente tem a alegria de receber uma escritora mineira, a poeta e jornalista Elisa Caetano, que vai falar sobre o novo livro que ela está lançando, que é Os Dias ou Os Dentes, da editora Urutau. Bem-vinda, Elisa. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse espaço que já é tão tradicional e tão importante para a literatura feita em Minas Gerais. Um prazer. A jornalista e escritora Elisa Caetano é uma mulher branca de cabelos escuros e curtos. Elisa veste uma blusa de tom verde escuro com estampas menores e está sentada em uma sala com um sofá e plantas ao fundo. Um vídeo institucional da nossa patrocinadora e a gente volta num minutinho. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. E a gente volta para iniciar essa conversa com a Elisa Caetano, que além de escritora, de poeta, é minha amiga. Alegria, viu, Elisa, ter você aqui, falar sobre os seus livros, sua literatura. A Elisa, ela nasceu e vive aqui em Belo Horizonte, ela é jornalista e escritora. Teve o primeiro livro de poemas lançado em 2016, também pela editora Urutau, O Caderno das Inviabilidades. O livro traz fotografias da Laís Blanco. O título também foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura de Língua Portuguesa em 2017. Elisa é também mestre em artes e doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Agora sim, bem-vinda, vamos iniciar a nossa conversa. Obrigada, bora lá. Elisa, eu acho que antes da gente entrar aqui para falar diretamente dos livros, né, dos seus 2 livros, que o terceiro é quase 3, né, que eu quero te pedir para contar um pouco dos seus primeiros contatos com a literatura, para a gente conhecer mais de você, assim, você sempre foi leitora, sempre escreveu, como que era a sua infância, assim, você cresceu em meio aos livros, essa menina que é hoje escritora, é também jornalista, veio primeiro o jornalismo, né? Conta um pouquinho da sua história para a gente. A escrita acho que sempre teve presente, a leitura antes disso, né? Assim, minha família é uma família que lê muito, meu pai é jornalista, minha mãe se formou em letras, depois foi trabalhar com outras coisas, mas a formação dela também estava a literatura lá muito forte, né? E a gente sempre leu muito, sempre teve muito livro em casa, minha mãe sempre leu muito para a gente, e então eu acho que eu cresci assim no meio dos livros, né? Aí depois a escola também teve um papel super importante nessa formação, até eu começar a entender o que era uma literatura e uma poesia um pouco mais recente, assim, né? Talvez assim do Drummond para cá, assim, foi quando na adolescência eu comecei a ficar mais interessada no assunto, e a gente tinha lá uma estante enorme, cheia de livro, que eu ficava viajando nela, pegando livro dos meus pais lá, horas e horas, e folheando, e aí li Drummond, li Adélia Prado, li
Lígia Fagundes Telles, tudo meio misturado ali naquele, muito Monteiro Lobato, né, na infância e adolescência, então sempre teve muito presente, né? E depois veio a necessidade, a vontade de me expressar pela via da palavra, né? A palavra sempre foi, de fato, muito presente, então acho que era natural que tivesse essa vontade de expressão pela palavra. E aí, quando eu comecei a ler essa poesia um pouco mais recente, eu fiquei muito encantada com a liberdade com que esses escritores escreviam, né? E aí eu passei a pensar assim, eu acho que eu também quero fazer alguma coisa parecida, eu também queria dizer umas coisas aqui, isso aqui faz sentido para mim. Então, comecei a escrever diário, como muita gente começa, né? Acho que é muito comum, mas os meus diários não saíam, assim, um relato do dia. Eu tentava fazer e ficava meio frustrada, porque não saía isso, saía uma escrita muito livre, muito, às vezes, um pouco fragmentada e tal. Então, comecei a fazer caderninhos, assim, com, sei lá, 12, 13 anos, e acho que estou fazendo caderninho até hoje. E como que, para chegar no seu primeiro lançamento, Elisa, desse livro que foi de 2016, né? O Caderno das Inviabilidades. Como é que foi esse processo de criação, assim, você decidiu escrever um livro e se baseou nisso, né, como meta, ou você já tinha uns escritos aí desses caderninhos, desse diário? Como é que foi o processo de criação desse primeiro livro? Ele foi, assim, baseado nesses escritos esparsos, assim, que foram sendo feitos ao longo dos anos, né? E depois, é claro que tem um outro processo, assim, acho que a prosa também, né? Imagino, assim, não escrevo prosa, mas a poesia tem muito isso da edição, do voltado, brincar com o texto, né? Brincar com o poema. Então, tem uma primeira escrita e depois tem muitas outras, né? Que vão acontecendo, assim, para mim, um pouco ciclicamente. E aí, mas tem um passo, assim, que eu acho que é um passo fundamental para aquilo virar, de fato, um livro, né? Um objeto que você fala, agora tem isso aqui é um inteiro, né? Que faz sentido. E aí foi muito compartilhado, assim, em oficinas de escrita, em espaços coletivos, assim, para se discutir escrita. Josane segura nas mãos o livro O Caderno das Inviabilidades, de Elisa Caetano. A capa mostra a foto de uma pessoa ao lado de uma cama, com a cabeça e o braço estendidos sobre o colchão. A partir daí eu fiz algumas coisas lá no Espaço Estratégias Narrativas, que é um espaço que eu tenho um carinho enorme, assim, aquilo que a gente compartilha lá é super importante, e aí são esses passos, assim, que eu acho que são um pouco fundamentais para aquela pilha de escritos virar, de fato, um livro, virar poema, virar livro, fazer sentido como objeto, né? Então, foi um pouco por aí. E é um livro que traz também fotos, né? Como que foi essa escolha das fotos, essa parceria com a Laís Blanco para vocês fazerem juntas esse livro? Quando eu senti que eu estava com o livro pronto, né? Eu fui procurar como publicar, e aí a editora Orutal faz um trabalho que eu também acho muito relevante, assim, porque é uma editora muito aberta para escritores estreantes. Eles abrem editais por cidade, normalmente, e aí as pessoas podem mandar os originais, e eu fiz isso, eles abriram uma chamada em Belo Horizonte, eu mandei o original do caderno, e quando o editor leu o texto, né, o Tiago Rendelli, quando ele leu o texto, ele conhecia a Laís, era uma fotógrafa que ele já conhecia. Josane mostra uma página do livro com uma fotografia de uma praia com o mar ao fundo. E de fato acho que tinha mesmo, assim, ele me mandou um trabalho, me perguntou se eu toparia, e a gente começou uma conversa. Eu achei também, assim, que a gente tinha muita coisa em comum, e aí a gente começou uma conversa para ela produzir fotos especialmente para o livro, né? Eu acho que ficou um trabalho muito interessante. Acho que não é um trabalho fácil juntar imagem com poesia, porque tem sempre aquele risco de uma ilustração meio literal do que está acontecendo ali, né? E acho que a Laís conseguiu entender que
a coisa era um pouco mais solta mesmo, que a gente podia navegar ali naquele mesmo espaço sem fechar os sentidos, né? Acho que isso é muito importante para a poesia, assim, que a gente não fecha os sentidos todos. Então, foi assim. Essa parte do ilustrador, eu tenho conversado muito com ilustradores aqui, e esse é o grande desafio, né, da imagem que acompanha os livros, tanto os infantis também, que ele tem que dizer mais, não só aquilo que está vendo, né, tem que dizer o que a imagem vem para dizer, né, não o literal ali. Isso que você falou é bem interessante, do autor e do ilustrador ou do fotógrafo chegar nesse acordo comum, né, e cada um expressar o trabalho sem interferir na obra do outro, né. E acho até que na imaginação do leitor, né, porque esse processo ele só se completa quando alguém lê, e na poesia, mas eu acho que você falou isso mesmo, né, assim, na literatura infantil, em todas as literaturas, assim, é importante que o leitor tenha espaço, né, para imaginar, para buscar sentido, para encontrar sentidos múltiplos, para viajar entre as camadas de sentido que tem cada obra literária. Então, eu acho que não é nem só entre o escritor e o artista da imagem que está ali, né, seja fotógrafo, enfim, né, o artista que for, mas também considerar o leitor aí, né? Que é a tríade mesmo, né? O principal. O principal não, né? O principal para mim é todo mundo, né? Você falou a respeito do editor, né? Do livro. Voltando aqui um pouco, nessa primeira edição, né? Como que foi encontrar? Se foi por meio do edital, né? Da Urutau. Pedir para você falar um pouquinho desse caminho mesmo, sabe? Desse desafio que é lançar o primeiro livro, né? E, de certa forma, até dar uma dica mesmo para quem está nos vendo e quer lançar um livro, né, seja de poesia ou prosa, enfim. Conta um pouquinho desse percurso seu para achar essa editora, para entrar, ter a coragem, né, que todo mundo fala isso também, né, de mostrar seu texto, você que já vem de oficinas também, que eu acho que é um laboratório mesmo para mostrar para o outro, né, para sentir que está pronto para ir para a edição, né. Fala um pouquinho dessa trajetória aí com a editora, por favor. Eu acho que é muito importante ter esse amadurecimento, né? O processo de amadurecimento do livro, porque um livro não é só aquele texto que você escreveu a primeira vez, né? E nem é só o conjunto dos textos que você foi juntando. Ele tem uma lógica que precisa fazer sentido. E tem um tanto de gente que trabalha com isso, né? Tem profissionais super relevantes atrás de qualquer publicação dessa, né? E então eu acho que primeiro, assim, a gente tem um momento solitário que é aquele momento da escrita, mas é importante depois que outras pessoas leiam, né? Que você submeta o escrito a outros olhares, assim. E, né? Isso, quanto mais múltiplo for isso, melhor, né? E aí quando você sente que está com a coisa realmente, o objeto está ali pronto, é isso mesmo. E, enfim, bom, tem gente, e eu mesma também, assim, às vezes nunca está pronto, né? Às vezes a gente, a Laura Cohen lá do Estratégia, ela fala, olha, tem gente que você tem que arrancar o livro da mão da pessoa, senão não vai. E aí a gente parte para isso, né? Eu acho que é importante a pessoa entender o que é a escrita dela e o que é o livro que ela escreveu e procurar editoras que tenham a ver com aquele projeto, né? Que tem um projeto que faz sentido com aquilo. A Urutau, por exemplo, é uma editora que é muito dedicada à poesia, existem outras, né? Hoje a gente tem um mercado de editoras que tem uma variedade grande, a gente tem, né, até por conta de evolução mesmo das técnicas de gráfica, do digital, a gente consegue ter livros com tiragens menores, o que dá oportunidade para a gente ter uma variedade maior de escrita publicada. Então, também temos editoras mais especializadas, né? E aí eu acho que é importante identificar assim, qual que é que vai ter a ver. E aí é isso, é bater na porta, ficar atento aos editais, tem editais que você pode mandar o livro, tem gente, não só nas editoras, porque às vezes a pessoa não tem um livro inteiro pronto, mas tem muitas revistas literárias também, acho que as revistas são um jeito legal, assim, de publicar
às vezes textos esparsos, um conto, poema. Então, acho que elas também são um caminho legal até para ter um portfólio, para dizer, olha, tem isso aqui já foi publicado, tem isso aqui, né? E estou com esse material. Então, mas é essa formiguinha mesmo, tem que ir atrás e ver quem é que quer. É exatamente isso, a literatura meio esse trabalho de formiguinha, né? E você falando de revistas, inclusive alguns poemas desse livro mesmo foram traduzidos, né, para o espanhol e foi publicado pela revista Poemas, né, da Venezuela. Isso, a gente fez foi através do contato do Renan, um professor de uma universidade de São Paulo, que estuda literatura contemporânea brasileira, fez um contato com o pessoal dessa revista na Venezuela, fizeram uma tradução do livro, enfim, até fizeram a tradução inteira, depois alguns poemas saíram na revista, uma satisfação, né, ver o poema em outras línguas, assim, é muito legal, assim, conversar em outras línguas, né. E como é que você recebeu essa indicação do seu primeiro livro, né, da sua primeira publicação, como semifinalista, Elisa, do Oceanos? Foi uma alegria, né? Mas foi uma surpresa também, assim, eu não, nem conhecia o mecanismo, assim, bom, até hoje não sei como é que faz, se inscreve, acho que hoje inscreve, na época talvez não escrevesse, mas foi uma surpresa, assim, né? Um livro de estreia, eu não tinha a menor ideia de como é que ele ia ser recebido, se ia ter uma boa crítica ou não, assim, e eu acho que a gente não escreve muito para esse momento, né? Pelo menos a gente escreve porque, né, dá vontade, porque precisa escrever, assim, a gente senta e escreve, não tem, eu acho que isso, assim, independente de publicar, independente de ter uma indicação ou um prêmio, isso vem depois, mas é uma alegria quando vem, né, é uma alegria compartilhar, assim, as pessoas que dão retorno, falam, olha, isso aqui me emocionou, isso aqui foi legal ler isso aqui fez sentido para mim, é sempre muito legal, e aí uma coisa que está ali de alguma forma com uma enfim, como uma chancela, né? É muito legal. Não que, se não tivesse, para mim estava tudo bem também, mas claro que é muito legal, né? Sim. Agora, para a gente finalizar aqui, isso que a gente entrou bastante aqui no caderno das inviabilidades, né? O livro está disponível, Elisa? Eu queria que você falasse, assim, do conteúdo mesmo, né? Qual que é a linha que você seguiu, esses poemas tem uma temática que os une, assim, e falar um pouco de onde que as pessoas podem encontrar esse livro para comprar, porque ele é um luxo, viu, gente? Ó. Bom, eu não tenho, assim, eu já fiz algumas escritas que tem esse teor do projeto, né? Assim, eu defino um projeto e eu vou escrever aquele projeto, mas eu tenho muito mais dificuldade de escrever dessa forma, assim. Eu acho que o que acontece mais é assim, eu escrevo e aquilo tem a ver com um momento, com uma história, com alguma coisa que está me interessando, uma questão que me interessa, né, alguma coisa que me marca, e depois que eu tenho ali um volume de textos escritos, eu olho para eles um pouco de fora. Na hora que eu estou escrevendo, eu acho difícil fazer essa amarração. Depois que eu tenho alguma distância deles e olho para eles assim um pouco mais de longe, eu consigo entender assim, esse livro é sobre isso, né? Enfim, não que eu consiga dizer assim, o caderno é sobre A ou B, né? Eu acho difícil falar isso, né? Mas eu acho que ele tem uma amarração, assim, que passa por uma experiência da palavra que tem muito a ver com uma experiência do corpo, uma experiência da palavra e do corpo que tem muito a ver com a casa, com, enfim, um universo da casa, da maternidade, da rua, da própria cidade. Eu acho que isso tudo está permeado ali, mas eu acho difícil falar assim, esse livro fala disso, né? E ele ainda está disponível, Elisa? Tá disponível para venda no site da Urutau, nas livrarias em que a Urutau distribui também, mas no site da Urutau tá lá, Urutau, editorurutau.com. Aí a gente vai de novo para a Urutau, no site, porque já está em pré-venda, né?
Os Dias ou os Dentes, que traz seus escritos entre 2016 e 2020. E aí vamos entrar e falar um pouco dessa seleção aí também para esse livro. Eu não tenho o livro em mãos, mas a Elisa me mandou o PDF aqui do livro. Eu percebi que você dividiu ele em 5 partes. Então, conta para a gente um pouco desse novo projeto, Elisa. Que já está um tempão pronto, né? Já está um tempão pronto, e depois dele eu fui escrevendo outras coisas, mas eu achei que ele estava pronto e que era isso, então vamos deixar ele lá. E veio pandemia, enfim, demorou um pouco para sair. Mas ele é um livro que eu acho que tem essas... Eu deixei ele um pouco fragmentado, ele tem essas sessões, né? Uma primeira sessão que fala de... que tem uma escrita meio que tem um formato de carta. Eu faço muito essa escrita que é endereçada, que tem um interlocutor imaginário, que conversa com alguém. Isso é muito presente, assim, e para mim tem a ver com essa vontade de falar, né, vontade de chegar no outro. E aí a forma da poesia, assim, ela na linguagem, eu acho que ela ajuda a dizer um pouco o indizível, né, assim, essa vontade que também é o tempo todo frustrada, que eu acho que todo mundo tem, né, de dizer coisas que não consegue dizer, né. Então, acho que uma parte do livro tem a ver com isso. Tem uma outra parte que tem a ver com experiências muito sensoriais, experiências de se imaginar em situações, né. Tem um poema, por exemplo, que ele imagina um bebê nascendo de dentro da terra, né, a partir de uma notícia de jornal, um nascimento que vem de dentro de um bebê de dentro da terra. Então, essa sensação mesmo, o corpo, eu acho que é uma coisa que está sempre muito presente, assim, na minha poesia. Tem esse grande poema que se chama A Curva Infinita, que depois também virou a plaquete, mas que é um poema que imagina uma mulher pássaro e um ovo, uma criação, alguma coisa que nasce ali, né, que é criada. Tem alguns poemas que têm a ver com memória. Meu estudo no mestrado tinha a ver com arte, memória e cidade. Então, o estudo da memória me inspirou muito, assim, é uma coisa que é muito intrigante, assim, pensar em como é que a gente se lembra e por que a gente se lembra, e como é que a memória é um jeito de acessar as coisas, né, as coisas que sensibilizam a gente, que a gente quer acessar. Eu acho que tem um outro pedaço aí do livro que tem a ver com isso. Então, ele tem um bocado de coisa, acho que ele tem uma amarra, mas ele também tem essa fragmentação. Você entrou no A Curva Infinita, que você tem... foi feita a plaqueta separada, ele vem no livro também, e tem ela separada, que vem com as aquarelas da Júlia, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dessa parceria de você, de novo, trazendo, né, para a sua obra outra arte. A Curva Infinita foi um desenho feito durante uma oficina que a Júlia ofereceu, a Júlia Panadès. Ela é uma artista da imagem e da palavra, né, e ela oferece oficinas muito interessantes, muito instigantes, no espaço de criação que ela tem. E aí eu fui fazer uma oficina. Eu gosto muito de fazer oficinas e acho que isso ajuda muito, dá muito pano para manga, assim. E aí tinha nessa oficina tinha um exercício de escrita infinita, assim, um exercício que a gente vai ali no tempo e coloca o corpo mesmo para escrever e dura aquilo, né? Você fica 5, 10, 15, 20 minutos escrevendo direto. E ele saiu quase pronto, assim, já desse primeiro esforço. Foi muito interessante, assim, o momento. Depois sofreu alguma edição, mas muito pouca. E aí depois a Júlia falou, olha, acho que poderia ficar legal, gostaria de fazer alguma coisa a partir desse texto. Quem sabe a gente não faz alguma coisa. E aí, então, vieram as aquarelas dela. E aí tem até assim, a gente achava que merecia uma publicação específica, separada, né? Acho que, enfim, é um luxo. Fiquei super grata, super feliz do trabalho reverberar para ela e receber esse trabalho dela.
e aí a gente faz a plaquete separada, até para ter uma impressão colorida, né? Porque aí pede, e, enfim, fica uma publicação a mais. O poema, o texto, está no livro, mas ele também tem essa publicação específica dele. Você quer ler um trechinho dele para a gente? Que a gente lê enorme, que vai gastar muito tempo. Vamos ler um trecho da Coluna Infinita. Vamos ler um trechinho dele. Eu achei ele um pouco grande, assim, para ler em vídeo, assim, as pessoas se entendiam. Vou ler o trecho final dele. O fôlego da água incansável move turbinas, cidades, peixes e sinos de igrejas submersas, onde nascer já não importa, onde não se batizam mais crianças e elas permanecem sem nome diante de Deus. Sem vida, porque a vida de qualquer criança será insignificante dentro da igreja submersa das águas profundas de cima da cama, onde o pássaro fêmea contorna o sonho e dá à luz um ovo que por dentro ainda está no breu. E é possível sentir no interior da forma infinita e curva o risco de não conseguir produzir a rachadura necessária para brotar através da dureza de uma casca de ovo. Amanhã, outro risco. Debaixo da água, sobre a cama, para o pássaro fêmea, peixe, brotado da igreja das crianças sem nome, de dentro do sonho, o risco maior. À noite, em claro, cansaço em folhas, formas, grãos, rochas, frio, vento, trama, coberta. Não conseguir dormir. Só então dar palavras a sonhos, nomes a crianças pagãs batizadas em igrejas submersas, gênero a pássaros, dar nomes, tempo, número, dar palavras novamente, ser pássaro fêmea, mulher, peixe, igreja, ovo, e dentro do ovo, outra mulher. Elisa, a gente está aproveitando o poema, né? A gente hoje, esse programa vai ao ar no Dia Internacional da Mulher, que é hoje, 8 de março, e eu queria te pedir para trazer um pouco desse fêmea, né, que estão nos seus poemas, esse masculino e feminino, esse homem e mulher, né, sem se ater, assim, ao gênero mesmo, né, mas de forma mais ampla que você aborda, te pedir para comentar isso nesse poema e trazer também os outros poemas desse livro que a gente pode abordar essa temática, assim, se é que posso dizer temática. Eu acho que, assim, acho que tudo que a gente faz, né, assim, tudo que a gente, mulher, produz, né, e a arte não podia ser diferente, traz isso com a gente, né? Essa vivência, esse corpo que é uma vivência de mulher no mundo que a gente tem hoje, né? Então, não podia ser diferente. Nesse poema, acho que ele fala muito de uma mulher muito livre, né? De uma mulher muito que faz nascer, né? Alguém que faz nascer. E nesse caso, a gente até fala aqui, né? Da mulher que põe um ovo, uma mulher pássaro que põe um ovo e dentro desse ovo tem outra mulher. Então, eu acho que a gente sempre fala muito, assim, do que socialmente faz a gente virar o que a gente é, né? Quais são as experiências que fazem a gente virar o que a gente é, de um ponto de vista até, assim, restritivo, né? E de um ponto de vista da opressão, né? Que a gente efetivamente sofre, né? Muitas vezes, a vida inteira e tal, mas aqui também eu acho que a gente pode falar de, assim, como é que a gente se torna mulher e como é que a gente faz isso a partir uma da outra, né? Isso é uma coisa que me interessa muito, que está em alguns poemas desse livro também, que é, assim, como é que a gente é mulher junto, né? Como é que a gente se ajuda, se forma, se fortalece e está na luta junto e está rindo junto e não está se referenciando o tempo todo nesse conjunto social que é opressor para a gente, ou no gênero oposto, né? Ou enfim, acho que a gente sempre acha que a gente precisa se juntar, precisa se fortalecer, precisa estar junto, lutar junto, rir junto, né? E se cercar da gente mesma, assim, eu acho isso muito fundamental. Então, acho que esse poema fala um pouco disso, sabe?
entre outras coisas. E aí vamos citar os outros poemas que a gente tem nesse livro, que une aí, que traz um pouco desse afeto, desse companheirismo dessas mulheres. Tem um poema que se chama Falamos Sobre, que foi feito para algumas amigas, assim, que acho que estão nesse ofício, assim, e tem muitas outras, né? Eu acho que estamos todas nesse ofício de inventar, eu acho, hoje, o que é esse ser mulher, né? E como que é, como é que a gente inventa e como é que a gente se vira para estar no mundo hoje, assim, né? Enfim, para ler? Posso ler? Vamos ler, Elisa, falamos sobre, Elisa fala, para Marci, Karina, Lenise, que já esteve aqui no Sempre um Papo, a Flávia, a Cris e a Constança. Falamos sobre inventar a pele, o trabalho, a maternidade, como se fosse inventar um cabelo, uma roupa, uma maneira de andar na rua. Não é. Para nós que precisamos inventar uma maneira de habitar a cidade onde nascemos ou qualquer outra, para nós que temos 40, quase pouco mais, e queremos uma maneira de andar sobre uma cidade inteira, um país inteiro, ou em partes, ou só um mato sem cerca, e que temos assumido algumas vezes o risco de pôr tudo a perder, tudo, os sapatos, o jeito de andar, a calçada, para nós é só invenção, ainda assim, em caso de morte, só invenção esta ou outra, melhor a nossa maneira e um forte abraço em nossas irmãs de 20 anos. Esse poema, ele toca tão fundo, né? Traz esse aconchego mesmo, né? Dessa troca. Eu tinha lido ele, quando você leu assim, me bateu de uma forma diferente mesmo, de afetividade, sabe? Você pensou nisso, assim, dessa forma que esse poema ia chegar? Especialmente nas mulheres? Assim, de forma geral, eu penso pouco na hora da escrita, sobre como é que ele chega, assim. Eu acho difícil, assim, fazer o poema pensando em como é que as pessoas vão ler. Então, pensar antes, na hora de escrever, não. Mas depois eu acho que ele é isso. Aí, quando ele aparece, né, quando o poema está lá, para mim é isso. É assim, vamos junto, né? E tem uma coisa de estar junto das mulheres que é só delas, né? Eu acho que a gente tem um estar junto que a gente só pode fazer uma para a outra. Não tem jeito de não ser entre a gente, assim, né? Então é isso mesmo, para mim é um abraço. E até no próprio seu trabalho, né, que a gente já citou, no Caderno das Inviabilidades, você tem a parceria da fotógrafa, né? Nesse vem a Júlia, o pós-fácil desse livro, falar um pouco dessa irmandade ali que você traz nas suas obras, Elisa. Assim, o pós-fácil é da Daniele Magalhães, é uma escritora que eu admiro enormemente, e a Orelha da Flávia, né, que também é amiga de muitas décadas, bom, nem tantas assim, né, que a gente também não está tão já algumas décadas. Tem um programa com a Flávia Pereira aqui também, gente, que quem quiser assistir, genial. De fato. E então, assim, eu acho que o livro, né, ele é esse objeto assim muito delicado e eu acho muito mágico, assim, um negócio que tem muitas janelas, tem muitas entradas, aponta muito para muitos lugares, né? E cada texto tem alguma coisa da gente, tem o corpo da gente, tem, né, tanta gente que trabalha ali, e aí eu acho que é importante, para mim foi importante, assim, ter a leitura delas e ser uma leitura de mulheres sobre o meu texto, as leituras dos homens também, ótimo, maravilhoso, mas ali nesse espaço eu queria muito que esse objeto, que para mim é um objeto mágico, eu tivesse muito cercada dessas companhias, assim, de mulheres mesmo. Isso foi bem importante para mim. Elisa, aqui no livro, uma das partes é a memória, né?
que tem um poema, eu acho que é nessa mesmo, que você se dedica para a sua filha, né, Malu. É, eu quero pedir para você falar isso, dessa maternidade, né, ser mãe de duas meninas, ler esse poema para Malu também, né, que já é uma mulher, né, também, e, falar um pouco dessa parte de memória, assim, dessa afetividade ligada às suas filhas. Acho que a maternidade está presente na minha vida desde que eu me entendo adulta, né? Eu tive a Maria Luísa bem jovem, então eu acho que eu sempre me vi a adulta mãe, né? E aí escrever para elas, acho que nem tanto escrever para elas, né? Mas falar delas na escrita, mas acho que o meu olhar, assim como o meu olhar vai ser sempre de mulher, é um olhar de mãe também, né? Acho que a gente muda o corpo e muda o olhar, então eu acho que está sempre ali, elas estão sempre em tudo que eu faço, eu acho, na verdade. E ver, assim, eu acho que assistir essas meninas virarem mulheres, né? É muito bonito, é muito desafiador, é muito... confuso, eu diria até, né? Porque a gente fica assim muito atenta, pensando assim no que a gente confirma, no que a gente desafia, e como é que a gente desafia e leva para além, ajuda a dar aquele outro passo que você não deu, né? Ou onde é que você não tem como ajudar e que elas é que vão fazer isso mesmo, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Então, elas não podiam deixar de estar presentes, assim, na minha escrita. Você quer ler esse poema que eu citei aqui? Uhum. Se chama Lembrança. Desta cidade, as mulheres que andam sós se dizem como está, sim, bem, de pé, ou quase mortas, e sim, sei bem, só posso saber, se encontram e são meio mães, meio iguais, na cidade, na praia, onde apontam para mostrar a arquitetura, ou uma frase na parede, lá memória, essa história, esse ouvido. Sim, de pé, quase morta. Eu estou doida para pegar esse livro impresso, Elisa. Qual que é o lugar da poesia na sua vida, Elisa, hoje, assim? Agora, nesse momento, você está lançando o livro, né? Imagino que seja um lugar imenso, né? Mas você como mãe, como jornalista, né, que é profissional, aí estudando também já, fazendo doutorado, esse lugar da poesia. Eu acho que a poesia é uma coisa que é indissociável, assim, de mim. Eu não tem, assim, às vezes as pessoas falam, pô, mas como é que você tem tempo, né? Mas você vê que a escrita também, ela tem a velocidade dela, né? Então, eu acho que é uma coisa que está o tempo todo presente. Eu acho que não tem um momento da minha vida, assim, que eu falar, isso aqui não existia. Mesmo quando, em momentos que eu lembro, assim, falo assim, aqui eu estava escrevendo pouco, né? A gente sempre fica nessa... Eu não me lembro quem que falou isso, que os escritores sempre têm medo de nunca mais escrever, né? Eu tenho muito esse medo, assim, e tem momentos que escreve mais, tem momentos que escreve menos, né? Mas mesmo os momentos que eu estava escrevendo pouquinho, eu vejo que estava escrevendo, tinha alguma coisa ali tem um fio ali que me mantém ligada a isso, assim, não... isso, da necessidade de se expressar, da necessidade de estar no mundo, né? Então, não tem jeito de não ter. É uma coisa um pouco assim, não existe um tempo, um espaço muito grande que precisa ter, porque senão se não for sob essas condições, não tem escrita. Assim, para mim, ela está sempre lá. Você falando isso, eu pensei nessa sua oficina com a Júlia, né? Foi um lugar de escrita, né? Você escolheu estar ali e dali veio a inspiração para a curva infinita, né? Você não tinha uma ideia, ou foi a partir dali que surgiu esse poema, né? Então você pode instigar essa inspiração também, de certa forma, né, Elisa?
Eu acho que nem, não sei assim, se é muito inspiração, não. Eu acho que são referências, lugares que você aponta, né? Você aponta para alguma coisa, num exercício, por exemplo, ou andando na rua, ou no momento que você se dispõe. Eu acho que tem muito de dispor o corpo a sentar, pegar o papel, o computador e beleza, o que vai escrever? Mas aí eu acho que vem. Aí o que vai escrever vem. Ou não vem, ou a gente dá tem um aquecimento ali, depois se parte para uma coisa que veio, ou não vem, sabe assim, eu acho que não tem lugar seguro, né, nesse gesto assim, de escrever, mas eu acho que é mais um gesto do que uma inspiração, mais se colocar para fazer aquilo do que uma coisa completamente assim de, como é que eu vou. Deixa eu baixar uma coisa aqui que vai me fazer escrever esse texto ou aquele texto. Acho que é mais assim, se colocar para escrever e aí alguma coisa vem. Assim, para mim, pelo menos é assim, né? Tem 1 milhão de processos, acho que tantos quantos escritores, cada um escreve de um jeito, né? E aí você também tem uma oficina, né? Que é na pista do poema, que eu acho esse nome é genial, né? Que tem essa dualidade aí. Eu quero te pedir para falar um pouco desse processo eu sei que atualmente não está acontecendo as oficinas, né? Por vários motivos aí de tempo e tudo, mas para você falar um pouco dessa parte de que não precisa estar sozinho, né? Não precisa da solidão para escrever, que é um pouco do que você traz ali na oficina. Eu acho que a escrita ela tem esse primeiro momento que, via de regra, é um momento solitário, mas a gente também tem um monte de outros processos envolvidos na escrita que a gente pode compartilhar. E mesmo esse momento inicial, assim, a gente também consegue compartilhar, né? Isso foi muito importante para mim quando eu estava fazendo o Caderno das Inviabilidades, né? E a partir dali, assim, aquilo foi tão importante para mim que me deu, de fato, vontade de compartilhar isso, assim, de também ser uma pessoa que proporcionava esse lugar para outras pessoas, né? Então, já em 2016, 16, quando eu lancei o caderno, eu já comecei a fazer essas oficinas, com a ajuda da Laura Cohen, ela me ajudou a formatar como é que poderia ser, como é que não era. A gente chegou, no final das contas, num formato que é um formato de acompanhamento do processo de escrita de cada um que está lá. Então, as pessoas se reúnem para ler os textos uns dos outros e entender o que está escrevendo, para onde que está indo. Olha, tem um fio aqui interessante, será que você pode explorar isso? Será que isso aqui não dá uma forma, uma coisa, né, uma experiência interessante? Então, mas é um jeito de estar junto escrevendo, eu acho que isso é o fundamental, assim, a gente encontrar formas de estar junto na escrita, eu acho que é muito poderoso e dá muitos frutos, né, oferece muita coisa para todo mundo que escreve, então... Foi um pouco por isso que foi criada a oficina. Agora não está rolando, mas eu espero que em breve a gente consiga equalizar para dar certo de novo. Quem tiver interesse pode falar com você pelas suas redes sociais, né, Elisa? Isso. Pelo Instagram? Instagram, Elisa Caetano. Elisa Caetano. Voltando aqui nos dias ou os dentes, esse título do livro, como é que foi escolhido, Elisa? A capa tá linda, viu? Aquela é uma ilustração, né? É uma aquarela, né? É uma pintura. Não, ele é uma pintura. Não, essa capa é do Vladimir Vaz. Eu achei que fosse aquarela. Não é. Perdão. A capa da Curva Infinita é uma aquarela, uma das aquarelas da Júlia. E a capa dos Dias ou os Dentes é uma pintura do Vladimir Vaz, que é da editora Urutau, tem trabalhos lindíssimos também de fotografia, um super artista. E, enfim, eu também gostei muito, fiquei feliz. E a escolha desse poema para dar título ao livro? Eu acho que é mais a escolha do título, e o título aconteceu de estar nesse poema, né? É mesmo? Eu acho que eu não sou muito, eu não gosto muito de dar título, não, sabe? Nem para poema, nem para livro, eu sofro um pouco com isso.
fico indecisa, não sei qual que é melhor, qual que está ruim, enfim, fico numa indecisão eterna. Mas fui, assim, pensando, depois do livro organizado, assim, né, junta aqueles escritos, entende o que eles são, o que eles formam, né, que objeto que eles formam enquanto conjunto. Tem essas partes desse jeito, mas do que eles falam, né? O que diz um pouco desse objeto, né? E aí eu acho que os dias ou os dentes diz um bocado assim das jornadas, né? Do espaço de tempo mesmo, e desse negócio um pouco agudo, né? Um pouco dolorido, assim, é dente, né? Os dias equivalem a dentes, assim. No caso do poema, são dentes arrancados. Esse poema fala de quando eu arranquei os sisos. Você tem ele aí para ler para a gente? Então, deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque ele misturou um pouquinho, peraí. Página 26. Eu fiz uma baguncinha aqui nos meus papéis, mas deixa eu bom achar. Que a gente encerra com o poema, você lê isso aí para a gente encerrar e... Sério, perdi. Sério, encontrou, não? Peraí. Achei. Os dias ou os dentes. Você cuidava da extração dos dias, eu da extração dos dentes. 4 sisos resultaram em alguma instabilidade, mas não se sabe qual é mais doloroso. A boca costurada protesta, mas os dias nem falam. Os dias calados doem como estômago vazio. Cuidamos e duvidamos. O que dói mais, os dias ou os dentes? E então eu pude dizer, eu te amo, emendando sou estranho. Eu tinha a boca costurada nesse dia, que foi ontem, mas merece ser narrado como um passado distante. E assim mesmo eu disse, eu te amo, no seu dia de ir embora, mas sou estranho. Você me deu um beijo rápido, eu fiquei entre as coisas da casa, olhei as plantas que em sua maioria gostam dos cantos onde foram postas. E os livros não muitos. Um porta-retratos que é a lembrança que alguém guardou de mim. Nesse dia pensei, eu disse, depois de explicar bem, em uma conversa despedida que me deixou a salvo, em que chegamos a conclusões parecidas, frequentemente chegamos a conclusões parecidas por vias diferentes, mas talvez sentindo uma pontada na barriga vazia, o que já é alguma coisa, diante de uma boca costurada. Você preparava a extração dos dias. Extraímos de nós mesmos um tipo de amor que não soubemos reconhecer, que não era de dança e onde havia longas conversas no quarto escuro. Estivemos juntos muitas vezes na madrugada do quarto, depois de tirar as lentes de contato, enquanto extraíamos dentes, dias, lentes de contato e o líquido produzido pelo amor dedicado aos que vão embora. Nos fizemos a companhia que poderíamos. Quem mais guardaria comigo o amor por tanta louça quebrada, ou acharia saídas possíveis de um quarto para a luz do meio-dia extraído? Essa é uma carta. Muito obrigada, Elisa, pela sua participação aqui, por adiantar para a gente o seu livro, Os Dias ou os Dentes. E eu quero te pedir para fazer as considerações finais, convidar as pessoas para comprarem o livro, né? Eu quero só agradecer mesmo a oportunidade, o papo, a conversa, que sempre é maravilhosa, a conversa com vocês, Jo. Agradecer a Nina, a Raíssa, ao Gabriel. O livro está à venda, tanto Os Dias ou os Dentes, quanto A Curva Infinita, estão à venda no site da Editora Urutau, editoraurutau.com. Estou publicando também vídeos com poemas, algumas leituras, estão lá no meu Instagram, Elisa com Z, Elisa Caetano, @Elisa Caetano, e já a gente faz um lançamento presencial, mas o livro já está na rua. É isso, muito obrigada, Elisa, obrigada, Raíssa, você que está nos assistindo. Te convido para se inscrever no canal do YouTube do Sempre um Papo, ativar o sininho e ser notificado sempre que um novo programa como esse entrar no ar. É isso, até a próxima, e deixo aqui meu abraço, querido Antônio Aquiles e para Zilá, os pais da Elisa,
meus queridos, que eu amo, e que você dedica o livro a eles também, né, Elisa? E aí eu dedico esse programa para vocês dois. Ah,